Vamos começar? Vamos. Deixa eu matar o pernilongo. Peraí, deixa eu matar o pernilongo. Não, se não posso. Oi para todos, nós estávamos sem som, agora nós estamos com som, tá? E assim vocês não escutou o que a gente estava falando aqui no começo, né? Foi até bom. A gente está aqui de forma bem descontraída, porque esse aqui é o intuito do canal, uma coisa assim bem descontraída, porque o nosso canal é um canal comunitário, que realmente quer debater com todos vocês, realmente assuntos relacionados à nossa sociedade, de forma simples mesmo, e de forma assim que venha interagir com todo mundo, falando uma linguagem realmente compreensível para todos. Ontem falamos com o Dr. Marcos Lázaro com relação ao coronavírus e não ficou gravado, mas ele vai estar aqui sexta-feira com a gente de novo e vai ficar já no sistema gravado, porque ontem a gente esqueceu de colocar e sexta-feira ele vai estar aqui com a gente, inclusive vai trazer dados novos com relação ao coronavírus, né? Porque a universidade já está aí, está também trabalhando nesse sentido. E junto com o Ministério da Saúde. Então ele vai trazer alguns assuntos importantes na sexta-feira às 15 horas. Nós estamos aqui hoje recebendo a Marta Regina, terapeuta, psicanalista, e vamos falar sobre esse isolamento social. Muitas pessoas muitas pessoas que já tinham algum processo depressivo, alguma questão psicológica, e agora com esse confinamento, né, nas casas, inclusive pessoas idosas e tudo, acabam que talvez até piorando sua questão psicológica, sua síndrome, né? Então vamos estar falando sobre esse tema. E vocês podem enviar perguntas aqui, né, na nossa página. Tem algumas pessoas compartilhando já. E então vou deixar aberto para vocês fazerem as perguntas, os questionamentos, porque a Marta está aqui hoje para atender a todos vocês. Ô Marta, eu quero deixar aqui para você se apresentar, falar quem que é Marta Regina, na onde que atende, e antes de nós começarmos aqui as perguntas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marta Regina, como o Josiel já tem dito no início. Eu sou psicoterapeuta, que eu trabalho com a área de análise e também terapias alternativas. E é bastante interessante a gente falar sobre esse assunto, né, nesse processo que estamos passando. E é importante para todos nós esclarecer sobre esse assunto, ok? Então eu trabalho nessa área já faz algum tempo, uns 8, 9 anos que eu já trabalho, que eu atendo. E nesse processo que nós estamos passando, né, como o Josiel já vem esclarecendo, não só no dia de hoje, não só agora, mas como médicos, pessoas capacitadas para falar sobre o assunto. Então, eu estou aqui também para esclarecer, para ajudar nesse processo que nós estamos passando. Ô Marta, esse isolamento, agora que inclusive não está tendo mais aula nas escolas, e muitos pais estão ficando descabelados, né? Porque não sabem realmente como lidar com os filhos, né? Então, inclusive eu estava vendo outro dia uma reportagem em um canal de televisão, e um terapeuta orientando os pais, principalmente que tem filhos de 9, 10 anos, 6 anos, ele ensinando os pais tarefas aos filhos para preencher o dia, né?
O que você orienta esses pais que estão com essas questões aí com seus filhos adolescentes ou crianças? Josiel, não só os pais que têm filhos, mas as pessoas também adultas, os idosos, as pessoas que estão nesse isolamento, eles estão passando por um processo difícil. Por que um processo difícil? Porque as pessoas hoje não têm hábito de ter leitura, as famílias não têm hábito de fazer uma refeição junto, as pessoas reclamavam muito que não tinha tempo, e é interessante que agora todos nós temos tempo, entendeu? Então, ou seja, por que os pais não estão sabendo lidar com essas crianças? Por que os adultos estão entediados de ficar dentro de casa? Porque ninguém tem o hábito de fazer uma boa leitura, as pessoas têm o hábito só de assistir televisão, tá? Eu não estou aqui para criticar quem gosta de TV, quem gosta de notícias, que aliás nós estamos num canal de notícias, né? Então, ou seja, mas tudo tem que ter um dosamento. Por quê? Porque hoje tudo que está passando nas redes sociais são o quê? Sobre esse vírus. Ok? Não estou dizendo, nenhum momento, é a minha intenção de dizer que o caso não é sério, nenhum momento eu estou dizendo que não precisa se prevenir, lógico que não, né? Mas por que nós, pais, que eu também sou mãe, né? Você é pai, por que a gente não está sabendo lidar com os filhos? Desde de quê? Não tem 2 semanas inteiras que a gente está nesse processo de isolamento, porque a gente não sabe lidar com os próprios filhos. A gente transfere a responsabilidade, nós pais, nós mães, transfere a responsabilidade para os professores, entendeu? Nós transferimos para as creches, para os semeios hoje, né? Então nós transferimos toda a nossa responsabilidade para essas pessoas. E quando essas crianças estão o dia inteiro, por exemplo, do nosso lado, tem muita coisa que fazer. Tem como você contar história, tem como você fazer uma oração em família, tem como você fazer muita coisa nesse processo para você não ficar entediado. É um processo que eu acredito, eu como terapeuta acredito, que nós estamos passando exatamente um chamado para nós famílias, para dizer o que o universo, o que Deus, o que as pessoas acreditam como ser maior, está querendo nos mostrar com isso. É um chamado, mas será que nós estamos compreendendo esse chamado de Deus? Para nós ficar perto da nossa família, ficar perto dos nossos filhos? É o momento da gente parar de refletir sobre esse assunto. E tem muita coisa a ser feito. Claro que tem muita coisa a ser feita, tem bons livros para ser estudado, tem muitas brincadeiras para ser colocadas, as pessoas estão falando muito sobre a ansiedade, que as pessoas estão comendo muito, que as pessoas estão até fazendo piadinha nas redes sociais, né? As pessoas estão entediadas de ficar no WhatsApp, no Instagram, na televisão, no sofá. Claro que está. Por quê? Porque nós não temos o hábito de conviver, ter uma boa conversa. Cadê aquela boa conversa em família? Com os filhos, com os pais, com os irmãos, cadê? Esse é o momento de nós fazermos. Muitas pessoas reclamavam, né, que não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para os filhos, porque estava muito atarefado, né? Agora é a hora, né? Exatamente, agora é essa hora. E como você falou no início, as pessoas que tinham uma predisposição para uma depressão, só desencadeou. Ninguém, com 2 ou 3 semanas, isso vai apresentar. Ele já tinha essa predisposição, apenas com o fato dele ficar um pouco mais quieto, sem fazer nada, isso desencadeou. Mas ele já tinha esse processo. Com certeza já tinha esse processo dentro dele e que precisa ser trabalhado. Ô Marta, inclusive eu quero aqui dar uma boa tarde para a Lucivera. Ela está mandando boa tarde para nós. Boa tarde, Lucivera. Por estar nos acompanhando. Com relação a esses WhatsApp, né? Nós estávamos até falando com relação a isso, né? Então, acho que é um momento, inclusive na hora do almoço, né? Porque essa tecnologia que está sendo muito útil para as pessoas, mas acaba que tem hora que atrapalha, né? Então, esse momento que está em casa é um momento até de deixar o WhatsApp de lado um pouco. Inclusive, eu estava assistindo a entrevista que eu te falei, e inclusive o terapeuta lá falou que pelo menos no almoço, que era importante os pais orientar os filhos, deixar o WhatsApp de lado, para realmente resgatar, nesse momento agora que está em casa, resgatar valores, né, de antigamente, que agora muitas famílias estão se perdendo. Aliás, como eu falei, é um chamado que
que Deus, que o cosmos, o que a gente entender como força maior, né, está nos mostrando. É um momento que a gente precisa compreender que esse momento é de ficar em família, em ficar com aquelas pessoas que realmente a gente ama. Porque a maioria das famílias, uma criança de 2, 3 anos já tem um celular. A tecnologia ela é maravilhosa, mas dependendo como que nós utilizamos. E os adultos, tudo quanto for notícias a respeito desse assunto, as pessoas vão lá e acreditam nisso. Ficam observando. Gente, tem pessoas que não têm coerência para colocar uma notícia. E nós não somos cientistas. Nós não somos cientistas. Então, para que nós vamos ficar compartilhando notícias que a gente não sabe se tem coerência ou não? Aí, o que acontece? Uma pessoa leiga, uma pessoa de idade, o que vai acontecer? Vai ficar em pânico, vai ficar com medo. Por quê? Porque notícia, ela corre rápido. As redes de comunicações, a tecnologia que nós temos hoje é maravilhosa. Mas para a gente fazer um bom uso dela, José. Então, uma pessoa aí, um senhor de 70, 80 anos, que não conseguiu acompanhar tudo isso. Hoje nós sabemos que muitas notícias falsas, muitos fatos nas redes de comunicações, muitas mentiras. E essas pessoas acreditam, certo? Então, ou seja, no horário, principalmente o horário das refeições, como nós havíamos comentado, é um horário muito importante de ficar em família. As orações nas refeições é muito importante. Aquele momento é sagrado. Será que a gente tem feito isso? Será que esse chamado não é para a gente observar isso? Não é para resgatar, como você disse, esses valores? Ô Marta, e com relação àquelas pessoas que agora passaram muito tempo em casa e os canais que acertam e que assistem normalmente, os canais todos de jornais e de notícias, infelizmente estão só nessa tecla, né, do coronavírus e de quantas pessoas estão realmente indo a óbito e com essa doença confirmada em vários países, estatísticas e tudo. E isso acaba criando uma certa preocupação exagerada nas pessoas, né? Qual é a orientação que você faz? As pessoas deixarem de assistir um pouco de televisão? Qual é a orientação que você faz para as pessoas que estão ficando realmente desesperadas com essas notícias, muitas vezes até fantasiosas, né? Porque nós não temos como prever o futuro, né? A gente está vendo o que está acontecendo agora. O que você orienta essas pessoas para que elas possam ter um pouco mais de calma? José, como eu me apresentei no início, eu sou terapeuta, né, psicanalista, e eu trabalho dentro de uma linha de pensamento aonde tudo que nós pensamos, tudo que nós vibramos, aquilo vem de encontro conosco. Ou seja, não é que as pessoas tenham que parar de assistir uma televisão, assistir um jornal, assistir uma notícia, mas a pessoa não identificar com aquilo. Essa é a diferença. Você pode assistir uma notícia, mas você não se identificar com aquela informação. Você observar aquilo, saber que aquilo é existente, que aquilo existe, mas que aquilo não vai chegar até você porque você está em outra frequência. Nós somos seres vibracionais. Tudo que existe no universo são energia. Isso é comprovado cientificamente. Tudo que existe é energia. E quando nós vibramos numa frequência, aquilo vem de encontro conosco. Isso, inclusive, é bíblico, né? Livro de Jó, tudo que eu mais temia veio ao meu encontro. Então, ou seja, se você continuar pensando naquilo, se você sentir aquele medo, se você ficar naquela frequência, o que vai acontecer? Você vai vibrar naquilo e você vai interiorizar aquilo como verdade. E aquilo vai acontecer. A gente observa isso muito, eu não sou médica, né? Eu sou terapeuta, mas cientificamente a gente já comprovou que qualquer doença que a pessoa tenha, que é diagnosticada, enquanto ela não sabe daquilo, não sabe daquela patologia, ela está vivendo normalmente. 2, 3 meses, quando ela descobre que ela tem um câncer, o que acontece? A pessoa, ela decai muito dentro daquela situação. Ou seja, ela se entrega muito. Isso é inconsciente, as pessoas não têm consciência disso. E o que as redes sociais fazem? Coloca qualquer coisa. E aquilo que eu falei para você no início, que a gente está falando no início, as pessoas não conseguem ter o discernimento de separar
de não identificar com aquilo. O problema não é as pessoas assistir televisão, mas aquelas pessoas que não conseguem não identificar, é melhor que eles não assistam, que vai ler um bom livro. Tem livros maravilhosos, tem documentários maravilhosos, que vai fazer com que as pessoas saiam dessas preocupações, que tira essas preocupações e vai viver a vida normalmente. Porque esse é o chamado. O planeta precisava disso. Isso não foi ruim, o que está acontecendo não foi ruim. As pessoas precisam entender que isso não foi ruim. Isso foi muito bom. Mas dependendo do olho que a gente está olhando, as coisas se tornam difíceis, se tornam ruim. E quanto mais as pessoas ficam tensas, quanto mais as pessoas ficam nervosas, quanto mais as pessoas ficam com medo, o que acontece? Uma semana vai parecer uma eternidade. É importante, você falou agora que isso não foi ruim, é importante as pessoas sempre analisar as coisas também para o lado positivo, porque muitas pessoas ficam muito negativo e ficam levando tudo que acontece, inclusive o coronavírus, né? Agora o corona está dando oportunidade para as pessoas a se conhecerem melhor, né? A sua própria família, né? Então é importante ver o lado positivo de todas as situações, né? Exatamente. E como a gente está nesse processo de não atender as pessoas pessoalmente, mas o meu WhatsApp ele não para, José. Ele é à noite, ele é de dia, as pessoas preocupadas, e a gente tem que dar esse suporte mesmo pelas redes sociais. Então eu vejo que as pessoas estão oscilando muito essa frequência, entendeu? Então na mesma intuito que eles queriam ter um tempo, agora já sente uma mistura de medo, de preocupação com o dinheiro, por fato de não estar trabalhando, pelo fato das empresas ter tido essa paralisação e o medo de ser mandado embora, e o que eles começam a vibrar? Nessa frequência da escassez, da falta, e aí o que acontece? A imunidade baixa muito, e o que eles atraem? Pode não atrair esse vírus, mas pode atrair uma gripe, pode atrair um conflito, uma queda, qualquer coisa, porque nós estamos falando de energia. Então, ou seja, eu estou dando suporte que eu posso dar pelo WhatsApp para essas pessoas, porque eles estão com muito medo e não têm idade. É curioso isso, José, o que tem pessoas jovens, pessoas mais velhas, crianças que estão paralisadas por causa do medo. Tem pessoas que pensam que depressão, que certas síndromes psicológicas não atinge crianças, né? Mas isso não é verdade, né? É um mito, né? Então, uma coisa bastante interessante que você tocou nesse assunto, José, porque esse medo, essa frequência vibracional dos pais é passado para os filhos. E os pais são responsáveis por essa síndrome que, como você colocou, que futuramente elas vão refletir no corpo físico. Isso vai se tornar patológico, isso vai afetar a psique do ser humano. Porque tudo, por exemplo, o que uma criança tem de segurança? No pai e na mãe. O pai e a mãe estão dizendo que um vírus mortal está passando por aí, que está tudo perigoso, que está tudo acabado, que a economia está... Entendeu? Então, o que essa criança vai? Ela vai vibrar nessa frequência também. Elas não têm uma proteção como nós, de escolher o que eles querem pensar. Eles ainda não estão formados psicologicamente, o corpo não está, o cérebro não está maduro o suficiente para eles escolher os pensamentos que eles querem. Tudo que os pais falam, a gente acredita quando somos criança. Todas as patologias que chegam no consultório, o que acontece? Você pode cavar na vida da pessoa que na infância ele sofreu um trauma. Se ele tem um problema financeiro, se ele tem um problema de saúde, se ele tem um conflito afetivo, você pode observar que alguém plantou a semente do medo na mente dele. E aí ele acredita que ele não é capaz. Que ele não é capaz de ganhar dinheiro, que ele não é capaz de ser rico, que ele não é capaz de ter abundância, que ele não é capaz de ter uma pessoa fantástica na vida dele, ou dela, tanto faz. Então, ou seja, o medo, ele amarra, ele aprisiona o ser humano. E é o que está acontecendo. Essas crianças estão sofrendo sérios problemas. Porque a notícia, a televisão, o WhatsApp, está sendo passado. E é interessante, outra observação, que não é o que os pais falam. Às vezes, não, mas eu não falo perto do meu filho. Gente, a gente está falando de frequência vibracional. Essas crianças, eles sentem o que está acontecendo no ambiente. Tanto que isso é um fato que quando a mãe está grávida e passa por qualquer trauma, isso vai refletir na vida do filho.
Ô Marta, eu quero agradecer aqui as pessoas que estão enviando perguntas e dizer a todos vocês que tenham perguntas, podem fazer aqui nos comentários da nossa página. Nos próximos dias vamos estar disponibilizando também um número de WhatsApp para vocês também estar mandando pelo WhatsApp. Tem uma pergunta aqui: o que a gente pode fazer, idoso, que se sente muito cansado em casa, né? Deve ser passar o dia inteiro em casa, né? E ainda mais os idosos agora estão recomendando para não sair, né, para a rua, para ter contato com outras pessoas, né? Então a pessoa acaba se sentindo cansada. A pergunta aqui da Lucifera, o que você tem para falar para ela? O idoso por si só, né, por mais que não seja nesse processo de isolamento, ele já sente inútil, né? A maioria deles, quando chega no consultório, para mim, eles dizem que ele se sente inútil, ele sente que ele já não está sendo mais, na verdade eles falam que já está dando trabalho, ele fala: minha filha, eu estou dando trabalho demais para minha família, entendeu? Então é muito interessante a gente observar que tem muita coisa a ser feito, por exemplo, para uma pessoa de uma certa idade. Essa pergunta, Josiel, vai depender muito do tipo de idoso. A gente pode estar falando de uma pessoa que tem uma certa debilitação para andar, para se locomover, ou a gente pode estar falando de um idoso no geral, de uma pessoa também que não tem essas limitações, né? Então a gente pode, como não está só idoso em casa, tem pessoas, né, mais jovens em casa, pega um bom livro, vai fazer uma boa leitura, entendeu? Tem muita coisa para ser feito, certo? Tem jogos, vai jogar dominó, vai fazer uma boa leitura, vai pegar aqueles quebra-cabeça, aquelas palavras cruzadas. Tem tanta coisa para ser feita, isso a gente acha na internet. A gente fala: mas não tem lugar para comprar? Tem na internet, gente. Baixa lá, imprime. Tem muita coisa para ser trabalhada, tem livros muito bons, tem audiobooks para vocês lerem. Mas eu não gosto de ler. Coloca audiobook, coloca um bom documentário, entendeu? Tem um documentário que eu recomendo para todo mundo, que é O Segredo, maravilhoso. Então, assim, são coisas que a gente pode estar disponível no YouTube de graça. Não precisa pagar, não precisa ter TV fechada, não precisa. Então, ou seja, pega o hábitos. E isso, gente, não é só nesses dias que está de isolamento, não. Essas pessoas precisam fazer isso constantemente. Tornar hábitos, entendeu? Pegar o hábito de fazer um exercício em casa. Em casa tem muito jeito de fazer, tem muitas probabilidades de fazer um exercício em casa. Pega o hábito de manhã cedo, faz uma boa leitura, faça meditação. A meditação não é aquela que você fica paradinho, não. Pega uma frase, uma afirmação. Eu indico muito para as pessoas, fica 15 minutos. Vai tomar um banho de sol pela manhã. Então, se a gente for analisar, o dia fica pequeno porque tem muita coisa a ser feita, certo? Mas o que acontece? Nós não temos hábitos para isso. Nós aqui no Ocidente não temos hábito disso. De ler um bom livro, de fazer um bom exercício em casa. Não precisa ir para uma academia, não precisa ir para um parque, não precisa ir para um lago, que aqui a gente temos muito, né? Então, ou seja, começa a fazer isso em casa mesmo, com a família. Começa a contar, fazer histórias. Essas pessoas antigas, mais velhas, tem muitas histórias para ser contada. E esse é o momento de ser ouvidas, elas precisam ser ouvidas. Tá certo. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado a Thalita Araújo. Boa tarde, gratidão, Marta Regina, por essa entrevista maravilhosa. Você é luz. Obrigado, Thalita, por estar nos acompanhando. Eu quero agradecer também ao Rafael Oliveira. Ele está desejando para nós uma boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. E o Rafael está falando que o pai dele está criando galinhas nesse período, né? Então, acho que talvez você vai falar melhor do que eu, mas se a pessoa tem algum animal de estimação, ou fazer alguma atividade, criando galinha, ou criando alguma coisa, para passar o tempo. O Rafael falou que o pai dele é idoso, né? Então está criando galinhas para passar o tempo. E segundo o Rafael, está sendo bom. Isso é muito interessante. Os animais de estimação, né, eles ajudam muito, principalmente criança e pessoas de idade, né? Por quê? Porque eles interagem muito com as pessoas em si, não só adultos, não só criança, não só com a pessoa idosa, né?
É claro que tem lugares que não tem como criar galinha, não tem como ter animais, quem mora em apartamentos, quem mora em locais muito pequenos, não tem como criar galinha, como o pai do Rafael. Rafael Oliveira. Pai do Rafael Oliveira. Mas aqueles que têm, olha, é um bom começo aí para distrair, para ocupar a cabeça, para se sentir útil, né? Então, esse é um momento importante para estar com as pessoas da família, para começar a interagir, colocar a conversa em dias, porque quando volta a trabalhar já não tem mais esse tempo, né? Então, é interessante observar que esse tempo de isolamento foi muito importante para nós seres humanos. Quero agradecer aqui a Mônica Consuelo, também que está nos assistindo. Obrigado, Mônica. Marta, com relação à questão, muitas pessoas estão receosas de ir para a praça, praticar um exercício, né? As academias estão fechadas. E o exercício ajuda na questão da autoestima, na questão realmente, além da saúde, né? Você acha, então, você orienta as pessoas que devem arrumar um jeito na sua residência, praticar para passar esse tempo, né? Não ficar um tempo ocioso e se virar da forma que puder para praticar algo nesse sentido. Exatamente, não só o exercício físico, né? E não só nesse período. O exercício físico, ele é excelente na vida do ser humano, ele é vida, né? A gente sabe que a longevidade está relacionada ao exercício físico. Quem mora em locais que não dá para fazer, lógico que tem pessoas que moram em alguns locais, o lugar é muito pequeno, tem muitas pessoas, tem animal, enfim, não dá para fazer um exercício físico, mas é bom a pessoa, quando ele estiver muito ansioso, quando ele estiver muito entediado, é bom observar o porquê que ele está tendo essa insatisfação de ficar com ele mesmo, José. Porque é muito pouco tempo que a gente está nesse isolamento. Então é interessante a pessoa analisar se a companhia dele não está sendo satisfatória para ele mesmo. É interessante analisar por que é que essa pessoa sente tanta necessidade de não estar com ela mesma. Isso é um ponto principal a gente analisar para não desencadear aí uma depressão futuramente, uma síndrome do pânico, pessoas que não gostam muito da própria companhia, porque é necessário, a gente precisa dessa companhia com nós mesmos. Claro que a gente vai precisar das relações, as relações é importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, não só com nossos familiares, porque tem famílias que, irmãos, cunhados, parentes que está longe, que a gente não pode visitar essas pessoas nesse momento, mas é interessante a gente analisar que o tempo é muito pouco para as pessoas estarem entediadas, de ficar só. Por que é bom fazer essa pergunta, por que é que eu não estou querendo ficar com a minha própria companhia? Será que eu não gosto de mim mesmo? Será que as pessoas, como é que os meus amigos, a minha família vê o meu comportamento? É uma análise profunda que as pessoas precisam estar fazendo. Talvez esse momento seja para a gente analisar nós mesmos. Isso é muito interessante. Claro que os exercícios físicos, claro que uma boa caminhada, claro que uma companhia de amigos é interessante. Mas se uma pessoa com 2 semanas, eles estão ficando entediados de ficar em casa, por quê? O comércio em termos de alimentício está aberto. Nós não estamos passando necessidade com relação a isso. Ok? Então, ou seja, a necessidade básica nós estamos tendo. E não estou aqui defendendo nem criticando, pelo contrário, esse é o meu ponto de vista com relação àquilo que eu estudo, como eu havia dito no início. Mas é interessante a pessoa analisar por que essa companhia dele mesmo, dele não está gostando. É interessante analisar isso também. Nós estamos aqui entrevistando a Marta Regina, psicanalista, terapeuta, e, inclusive, se você autorizar, a gente vai deixar o contato seu aqui na edição, para as pessoas depois estarem entrando em contato com você, quem quiser tirar alguma dúvida, conversar. E eu quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui a nossa entrevista com a Marta, e eu quero deixar o espaço aqui aberto para a Marta, para caso ela queira fazer algum comentário, falar sobre algum assunto que a gente não tenha perguntado. A gente está chegando no final dessa entrevista, a entrevista fica aqui gravada na página do Facebook,
E eu quero convidar a Marta para estar vindo aqui outras vezes também, para estar esclarecendo outras perguntas. Vocês podem fazer mais perguntas já aqui, porque eu tenho certeza que a Marta vai aceitar o convite e vai estar vindo aqui outras vezes. Ô Marta, eu quero, antes de encerrarmos, eu quero deixar o espaço aqui para você fazer um comentário, uma coisa que a gente não tenha perguntado e que você queira fazer uma explanação. José, é um trabalho que ainda é novo. O meu trabalho, né, essas profissões, apesar de ter nas redes sociais muitos terapeutas por aí, né, que são todos maravilhosos, são companheiros de trabalho e que fazem um trabalho excelente para a nossa comunidade, para a nossa humanidade, que é um trabalho que está crescendo muito, porque as síndromes, as depressões, as insatisfação do ser humano está crescendo muito, as pessoas estão muito desnorteadas, elas não sabem realmente o que elas querem da vida, e são os condicionamentos sociais, os condicionamentos de crenças familiares, e todos nós passamos por esses condicionamentos, todos nós sofremos com isso por falta de esclarecimento dos nossos pais. A gente não julga os pais porque a gente não dá aquilo que a gente não tem, e acredito que todos nós tivemos essas dificuldades e esses traumas que nós trouxemos de infância. Então, o terapeuta psicanalista, que é o meu caso, é muito pouco conhecido. As pessoas se confundem muito o meu trabalho com o psicólogo, tá? E o meu trabalho é diferenciado. Eu trabalho com as leis da mente, eu trabalho com a ciência mental, e deixo claro que eu não sou médica, eu não fiz medicina, eu sou terapeuta, mas eu trabalho dentro dessa linha de pensamento, ok? Então, talvez seja isso que as pessoas têm dúvida e que ficaram, às vezes, um pouco constrangidas de fazer algum tipo de pergunta. Mas, como você disse, eu estou aqui para responder. Caso tenha dúvida, depois pode me procurar, pode procurar você para a gente esclarecer, para a gente falar mais sobre esse assunto. E hoje, como tema era esse isolamento que nós estamos passando, maravilhoso, que a gente precisa desse tempo, o planeta estava precisando disso. Então, e nós estamos fazendo, eu gostaria de fazer uma observação aqui que eu falei com o Josiel no início, que as igrejas estão todas fechadas nesse momento e todas as nossas orações chegaram aos céus. Eu queria que cada um fizesse uma reflexão profunda sobre isso, que Deus, que Jesus, que Cristo, que Buda, aquelas pessoas que acreditam em tudo isso. Eu não tenho religião, para quem me conhece, para quem sabe do meu trabalho, sabe que eu não tenho religião, mas que eu acredito num Deus de amor, um Deus do meu coração. Então, o que acontece? Esse processo que nós estamos passando de isolamento, todas as nossas orações foram atendidas. E se a gente observar o planeta, hoje a atmosfera do planeta, a gente percebe como limpou, como está maravilhosa e como a gente precisava realmente disso, ok? Então, o que eu deixo aqui, a minha mensagem hoje, é que acredita, que vibra na saúde, que vibra na abundância, que vibra na prosperidade. Não fica vibrando no que você não quer. Não vibra numa doença, não fica preocupado com esse vírus. Não amaldiçoa, porque ele foi maravilhoso, ele foi necessário. Nada que tenha acontecido no nosso momento histórico não foi por Deus, não foi criado por ele. Então, é o momento da gente observar, de nós analisarmos sobre isso. E o que eu deixo aqui, a minha mensagem é: pensa naquilo que você quer, vibra naquilo que você acredita, no fundo do seu coração. Obrigado, Marta, por estar aqui. Eu quero mandar um abraço para o Júnior, que está lá em Brasília. Daiane está em Brasília, vendo a gente. Daiane, que está em, acho que é Lusiânia, perto de Brasília. O Júnior, que acho que é jataiense, né? Está em Brasília. Está em Brasília. Obrigado a todos. Eu quero mandar aqui a minha gratidão a todos vocês que estão compartilhando. Eu vi até agora aqui, tinha 15 compartilhamentos. Uns compartilhando com a sua página, com o seu perfil, outros compartilhando com outras páginas. Então, vocês são muito importantes. A nossa página de notícia realmente é para vocês. Fico muito feliz de vocês estar compartilhando essa entrevista, porque realmente vai ser de grande valia a várias pessoas, não só aqui do Rei das Notícias, mas de outros perfis e de outras páginas que também
tem pessoas que têm dúvidas com relação a esse tema. Então, muito obrigado a vocês, fiquem todos com Deus. Amanhã às 15 horas estaremos novamente aqui, trazendo uma pessoa para tirar dúvidas e falarmos aqui, realmente a ideia é essa, de todo dia estarmos aqui interagindo com todos vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.